Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. É uma alegria ter vocês aqui novamente para explorarmos juntos as profundas lições das Escrituras. Hoje, vamos mergulhar numa passagem fascinante do livro de Juízes. Mais especificamente no capítulo 4, versículos de 6 a 10, vamos falar sobre a convocação de Baraque, um momento crucial na história de Israel que nos ensina muito sobre fé, liderança e a soberania de Deus. Para entendermos o contexto, Israel estava novamente afastado de Deus. E, como consequência, eles estavam sofrendo sob a opressão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. O comandante do exército de Jabim era um homem chamado Sísera, e ele era temido por toda a região. A Bíblia nos conta que ele possuía 900 carros de ferro, uma força militar extremamente poderosa para a época. Por 20 longos anos, Sísera oprimiu cruelmente os israelitas. E nesse cenário de desespero e aflição, o povo de Israel finalmente clamou ao Senhor por socorro. É aqui que a nossa história começa a ganhar forma, com duas figuras centrais, Débora e Baraque. Débora não era uma líder comum. Ela era uma profetisa, e o povo de Israel subia até ela para que julgasse suas causas. Ela se sentava debaixo de uma palmeira, entre Ramá e Betel. E ali, ela exercia sua autoridade como juíza, guiada por Deus. Imagina só a sabedoria e a conexão espiritual que essa mulher tinha para ser a principal referência de justiça para toda uma nação. Num determinado dia, Débora manda chamar um homem chamado Baraque, filho de Abinoão, que morava em Quedes, na tribo de Naftali. A mensagem que ela entrega a ele não é dela, mas uma ordem direta de Deus. Ela diz: "O Senhor, o Deus de Israel, ordena-lhe: reúna 10.000 homens das tribos de Naftali e Zebulon e os leve ao Monte Tabor. Eu farei com que Sísera, o comandante do exército de Jabim, o enfrente junto ao ribeiro de Quizon com seus carros de guerra e suas tropas. E eu o entregarei em suas mãos." Vamos analisar essa convocação. É uma ordem clara, específica e acompanhada de uma promessa poderosa. Deus não apenas diz a Baraque o que fazer: reunir um exército de 10.000 homens de duas tribos específicas e posicioná-los no Monte Tabor, mas também revela a estratégia do inimigo e, o mais importante, garante a vitória. Eu o entregarei em suas mãos. Que promessa incrível! Em teoria, Baraque tinha tudo o que precisava para agir com confiança e coragem. Ele tinha a palavra de uma profetisa respeitada, uma ordem direta de Deus e a garantia do sucesso. Mas, e aqui entra um ponto muito humano e que nos ensina bastante, a resposta de Baraque revela uma certa hesitação. Ele responde a Débora: "Se você for comigo, eu irei, mas se você não for, não irei." À primeira vista, essa resposta pode parecer um ato de covardia ou falta de fé. Ele tinha a promessa de Deus. Por que precisaria da presença física de Débora? No entanto, podemos olhar para essa resposta por um outro ângulo. Talvez Baraque não estivesse duvidando da promessa de Deus, mas sim buscando a confirmação da presença de Deus através de sua representante, a profetisa Débora. A presença dela seria um sinal visível e constante de que Deus estava com eles naquela batalha. Lembre-se, Sísera tinha 900 carros de ferro. O exército de Israel era composto, em sua maioria, por agricultores e pastores, sem o mesmo treinamento ou equipamento militar. A tarefa era humanamente impossível. A presença de Débora, a porta-voz de Deus, traria segurança e ânimo não apenas para Baraque, mas para todos os 10.000 homens que o seguiriam numa missão suicida aos olhos humanos. A resposta de Débora é igualmente reveladora. Ela diz: "Está bem, eu irei com você." Ela concorda em ir, mostrando sua própria coragem e compromisso com a vontade de Deus. No entanto, ela adiciona uma condição, uma consequência para a hesitação de Baraque. Ela continua: "Mas saiba que, por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher." Essa declaração é profética e fundamental para o desenrolar da história. Baraque queria a segurança da presença de Débora, e ele a conseguiu. Contudo, a glória principal da vitória
a derrota do temido comandante Sísera não seria acreditada a ele. A honra seria dada a uma mulher. Isso mostra como Deus pode usar qualquer pessoa, independentemente de gênero ou posição, para cumprir seus propósitos. E também nos ensina que, embora Deus use nossa fé, mesmo quando ela é pequena e hesitante, nossas escolhas têm consequências. A hesitação de Baraque não impediu o plano de Deus, mas redirecionou a honra que poderia ter sido dele. Mesmo com essa condição, Baraque não recua. A Bíblia diz que Débora se levantou e foi com Baraque para Quedes. Lá, Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naftali. 10.000 homens se apresentaram e o seguiram. E Débora, fiel à sua palavra, também subiu com ele. A cena é poderosa. Um exército de homens comuns, liderados por um comandante que precisou de um empurrãozinho na fé e acompanhados por uma mulher, uma profetisa, marchando para enfrentar uma superpotência militar. O que podemos aprender com essa história para a nossa vida hoje? Primeiro, a importância de ouvir e obedecer à voz de Deus. Deus tinha um plano claro para libertar Israel e ele o comunicou através de Débora. Muitas vezes Deus também nos dá direções claras, seja através da sua palavra, de conselhos sábios ou daquela convicção interior do Espírito Santo. Precisamos estar com os ouvidos espirituais atentos. Segundo, a nossa fé não precisa ser perfeita para que Deus a use. A fé de Baraque era uma fé hesitante, uma fé que precisava de apoio. E mesmo assim, Deus o usou. Ele não descartou Baraque por sua condição. Isso é muito encorajador. Às vezes, nos sentimos fracos ou inseguros diante dos desafios que Deus coloca em nosso caminho. A história de Baraque nos mostra que não há problema em pedir ajuda, em buscar o apoio de irmãos e irmãs na fé que nos fortaleçam e nos lembrem da presença de Deus. Nossa fé pode ser pequena, como um grão de mostarda, mas quando a colocamos em ação, Deus pode fazer coisas extraordinárias. Terceiro, Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele já havia decretado a vitória de Israel antes mesmo da batalha começar. Ele disse: "Eu o entregarei em suas mãos." Ele usou a natureza, como veremos mais adiante na história, usou a liderança de Débora. A obediência hesitante de Baraque, finalmente, usou outra mulher, Jael, para cumprir sua promessa. Nossos medos, nossas fraquezas e as circunstâncias, aparentemente impossíveis, não são obstáculos para o poder de Deus. Ele está no controle. Por fim, a história destaca o papel incrível das mulheres no plano de Deus. Em uma sociedade patriarcal, Deus levanta Débora como juíza e líder espiritual e militar de uma nação. E ele anuncia que a honra da vitória sobre o maior inimigo seria de outra mulher. Isso quebra todos os estereótipos culturais e nos mostra que, para Deus, o que importa é um coração disposto e obediente, não o nosso gênero, status social ou força física. A convocação de Baraque é um lembrete poderoso de que Deus nos chama para participar de seus grandes planos, mesmo quando nos sentimos pequenos e inadequados. Ele nos equipa, nos dá promessas e muitas vezes coloca pessoas ao nosso lado para nos encorajar. A nossa parte é dar o passo de fé, mesmo que seja um passo hesitante, confiando que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Que essa reflexão sobre Débora e Baraque inspire você a ouvir o chamado de Deus para a sua vida, a agir com a fé que você tem e a confiar que a vitória pertence ao Senhor. Não se esqueça de que os maiores gigantes caem, não pela nossa força, mas pelo poder de Deus que atua através de nós. Muito obrigado por assistir até aqui. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe o seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra e se inscreva no canal para não perder nossos próximos estudos. Deixe também seu comentário sobre o que mais te chamou a atenção nessa história. Que Deus te abençoe grandemente e até a próxima.